Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o que seria a grosseria dos portugueses para os brasileiros. A vontade de falar sobre esse tema surgiu porque há cerca de 2 dias, mais ou menos, num dos grupos de brasileiros que vivem em Portugal, uma pessoa fez a seguinte pergunta: quais são os 3 maiores desafios de um imigrante brasileiro em Portugal? E aí eu comecei a ler as respostas, né? Muita gente fala sobre a dificuldade de arrumar emprego, de conseguir um arrendamento, uma certa burocracia para conseguir a documentação, a saudade de casa, até o clima. Mas tem um comentário que foi unânime e que me impressionou muito. Vou passar aqui e vou falar por alto, tá? A rudeza de muitos portugueses, a discriminação, a falta de tato de alguns portugueses, o jeito grosso com que os brasileiros são tratados. E me acendeu um alerta. Eu falei, não, a gente precisa parar para falar sobre isso. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente entender que culturalmente existem hábitos diferentes, né? Pontos de vista diferentes. Então a gente não está aqui para dizer o brasileiro tá certo, ou o português tá certo, ou o jeito do brasileiro é que é errado, ou o jeito do português é que é errado. O que a gente quer fazer é tentar diminuir aí um atrito de comunicação mesmo, por conta das diferenças culturais entre os dois países. Tem um termo que a gente só foi ouvir quando a gente chegou aqui em Portugal, que é a questão da frontalidade. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. E tanto o português quanto o europeu são muito frontais. Eles vão te falar o que eles acham, sem rodeios, sem medo de você ficar magoadinho, sem dar tapinha nas costas, sem deixar de falar porque você pode não gostar do tom. Eles vão falar, isso é normal aqui, ninguém se incomoda com isso. E eles vão falar isso, mas não quer dizer que eles estão querendo dar um fora, falar alguma coisa para que você te magoe. Nós temos uma tendência a nos magoarmos com qualquer coisa que não seja o que nós estamos esperando. Então isso é uma questão cultural que a gente tem que avaliar. Essa frontalidade, como a Bia falou, ela é algo que é positivo, tem que ser vista como positivo, porque a pessoa não tá ali inventando alguma coisa, não está tentando contornar uma situação para falar alguma coisa com você. Inclusive, uma coisa muito interessante, a primeira vez que a gente falou sobre a frontalidade aqui, que a gente falou como uma coisa positiva, foi no vídeo das 10 coisas que mais amamos sobre Portugal, e uma portuguesa deixou um comentário ali que me acendeu uma luz que eu não tinha pensado. Ela falou assim: ah, então agora eu entendi, é por isso que às vezes eu acho os brasileiros meio escorregadios, meio dissimulados, até um pouco falsos, eles não falam o que eles estão pensando. Na verdade, é um medo de magoar, é um pudor que acaba, às vezes, descambando para outro caminho, né? De você ter dificuldade de expor uma situação que às vezes não tem problema nenhum numa pessoa, de você pedir uma informação e a pessoa te entregar aquela informação sem sorriso, sem te chamar de meu amor, sem fazer uma brincadeira. É um jeito prático. Quando a gente vinha passear na Europa, a gente veio aqui na nossa lua de mel, pra Espanha, pra França, a gente também fez esses comentários por ignorância. A gente falava, nossa, mas a pessoa não podia ter sido mais simpática, né? Que grosseria, Por que gente. desconhecer, não? E até o fato de estarmos como turistas, a gente sempre quer ser bem atendido e achar que sempre, em todo lugar, vai ser igual no Brasil. Era uma coisa que acontecia. Só que, quando a gente resolveu morar em Portugal, aí a gente falou, não, peraí, vamos entender, vamos pesquisar. Se você não pode vir aqui antes, conhecer um pouco mais, converse com pessoas que já viveram ou já estiveram aqui. Se você também não conhece ninguém, pesquisa. Pesquisa sobre a cultura do lugar que você vai morar. Porque não adianta, você é o imigrante, você está chegando no lugar, você não vai conseguir trazer
todo aquele código cultural do Brasil com você. E quanto mais combativo você for, quanto mais você tiver essa postura, essas barreiras, até uma postura meio vitimista, assim, de ai, mas olha o jeito que me trataram, mais difícil vai ser o seu caminho aqui. A gente precisa ser um pouco maleável, a gente precisa ter resiliência para se adaptar com mais facilidade e não ficar, ai, um desafio enorme para mim é porque as pessoas são grossas. Ok, tem gente grossa? Tem. No mundo inteiro tem, no Brasil inclusive. Então a gente também precisa saber avaliar quando que a pessoa realmente está sendo grossa e quando que é a gente que está estranhando um jeito normal, o que é normal para eles. Agora eu vou contar uma história para vocês, é bem rápido, só para ilustrar essa questão da grosseria. Eu tive que levar o carro para fazer uma manutenção aqui num posto de serviços, né? E eu chegando lá, pedi para que verificasse tudo, a pessoa responsável lá deu uma volta comigo no carro. Ao explicar, ele ao final do que ele estava falando lá com relação às peças, ele falou, e aí tem a manobra. E falou muito rápido e eu não entendi. E eu fiquei por alguns segundos pensando o que é manobra. E eu tive que perguntar, mas e o que seria finalmente a manobra? Aí ele olhou para mim, chegou bem próximo e falou, mão dobra. Gente, se fosse no Brasil, a pessoa ficaria já melindrada. E não, esse cara tá querendo, né? Mas aqui, o que eu fiz? Eu ouvi isso e eu falei, eles são assim, explicando, mas ele não quis me afrontar. Ele quis afirmar que ele estava falando e que eu não havia entendido da mão de obra. Era o valor da mão de obra e que por uma diferença de língua, existem algumas diferenças, sotaque, eu não havia entendido. Então, para você ver, eu poderia muito bem ter agido de duas formas. Uma, eu ter ficado muito chateado, muito melindrado, como a Bia falou, e ter falado, não vou levar meu carro aqui. E eu agi de outra forma. Eu entendi a forma como ele falou, continuei conversando com ele normalmente e ele depois conversando normalmente, vamos marcar o dia e tal. Então, assim, vamos pensar um pouco nessa vitimização, né? Se é vitimização, vamos respeitar um pouco a cultura do local, do país, da cidade. E é um conselho que a gente daria também para um português que tivesse indo morar no Brasil. A gente com certeza falaria com ele assim, olha, as coisas lá são um pouco diferentes, né? O jeito de falar, né? As pessoas têm um pouquinho mais de cuidado, elas distribuem mais sorrisos, as brasileiras a gente fala tudo no diminutivo. Já parou para pensar o que os portugueses podem pensar da gente ao visitar o Brasil? Podem achar que somos pessoas que sabem receber bem e tal, mas eles podem também não gostar dessa coisa de bater no ombro, de agarrar. Pode ser para eles ou não gostar, não digo talvez, mas estranhar. Então ver como um defeito, como os brasileiros veem como um defeito, esse jeito dos portugueses. Às vezes vai acontecer de você chegar aqui, você vai ver duas pessoas conversando e vai parecer que elas estão brigando numa reunião, no trabalho, numa reunião de escola, às vezes até num papo assim numa barbearia e tal. Você vai estranhar, mas você precisa ter a predisponibilidade de entender, de se acostumar e não de ficar achando que isso é uma coisa negativa e criticando. Enfim, gente, a gente tem muitos desafios como imigrantes aqui. Não deixe que uma diferença cultural se transforme num fantasma. A gente está chegando aqui, né? É a casa deles. A gente está vindo para agregar também, claro, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, conhecer a cultura do lugar que a gente está vindo e não tentar abandonar essa postura combativa. Exatamente. De se despir dessa postura, entender que aqui temos que nos adaptar. Não é fácil você ir para outro país, morar em outro país. A partir do momento que nós escolhemos aqui Portugal e a região do Porto,
nós falamos, vamos para lá, sempre falamos isso nos nossos vídeos. Vamos para lá, vamos respeitar a cultura local e vamos nos adaptar. Se quisermos fazer um Brasil, voltamos para o Brasil. Não é uma questão de você abandonar as suas raízes. Não, de forma alguma. Não é uma alguma. questão de você ser submisso. Não é isso que a gente está dizendo. Claro que a gente precisa se impor. Pelo contrário, quando eu comecei a adotar a frontalidade para mim também, ficou muito confortável. Talvez quando a gente for visitar os nossos parentes no Brasil, talvez a gente vá falar coisas de uma maneira que eles vão estranhar, porque agora isso é mais comum. Então, o que a gente está dizendo, as nossas raízes, elas fazem parte de quem a gente é, mas a gente também é fruto do meio. E a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Deixar esse mimimi de que é grosso, não trata bem, é seco, não fala o que eu quero ouvir. Então pergunta, sabe? Se você tá num lugar para um serviço, a pessoa tá te atendendo, você pode fazer 30 perguntas. Ela pode te responder de uma maneira seca, que para você é um pouco rude, mas ela vai te responder tudo o que você quer saber. Sim. Se você perguntar com educação, também de uma maneira incisiva, se impor, também é o seu direito de estar ali. Então é isso, assim, Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, sempre vou bater nessa mesma tecla. Venham, vocês serão muito bem recebidos. Venham com planejamento. Com planejamento, né? Sempre, porque isso até é uma influência, às vezes, de um mau planejamento. Você vem, aí começa a se incomodar com várias coisas podem te incomodar, o desespero por resolver algumas coisas faz com que você queira que as coisas sejam resolvidas na hora, e, gente, aqui não funciona assim. Fato. Você começa a achar que as pessoas são obrigadas a te fazer favores, que não necessariamente isso acontece, né? Exato. Ninguém é obrigado a te fazer favor porque você não se planejou, porque você está desesperado, claro. Porque eu já tô aqui há um mês e eu não consigo emprego, eu já tô aqui há um mês e eu não consigo arrendar um apartamento. Tem muita informação sobre isso. Pesquise e veja que realmente não é fácil. Se você está predisposto a correr atrás disso, a tentar, a botar 300 euros no bolso e vir tentar a sorte, saiba os desafios que você vai correr aqui e se prepare para enfrentá-los como adulto, né? De uma maneira madura. Exatamente, essa palavra é resolver e saber que você vai ter que... tudo aqui tem que ser tratado como um verdadeiro adulto. Aqui ninguém vai passar a mão na sua cabeça, isso é bom. Isso a gente cresce. A gente cresce. E muito não é fácil essa mudança. Então, prepare-se. A gente vê muita coisa. Nós estamos nesses grupos acompanhando ali justamente essas dificuldades para que a gente possa falar alguma coisa para ajudar. Então, assim, vejo muita gente, eu cheguei há uma semana e não consigo emprego. Gente, não é assim. Por favor, não é assim. Quem falar para você que vem, aí você vai conseguir um emprego em Deus ajuda. O que eu mais leio é isso. Vem que Deus ajuda. Vem na fé. Somos pessoas que acreditamos em Deus, mas assim, não é só isso que resolve. Você tem que ter um planejamento, senão você está fazendo um investimento, você compra uma passagem dessa não é barata. Então, você faz um investimento desse e vem para cá para depois ter que pedir favor para voltar para o Brasil? Não que voltar seja você ter que voltar para o Brasil seja feio, seja alguma coisa que diminua. Não, de forma alguma. Não sabemos do nosso dia amanhã, mas se prepare para que o plano que você fez, para que ele dê certo. Sim, e assim, principalmente, às vezes eu vejo umas pessoas que estão muito infelizes, que vieram pensando uma coisa, sabe, achando que Portugal é Miami, que vai ganhar muito dinheiro, que vai viver bem. E assim, não é assim, você tem que saber o que você quer quando você vem pra cá. Você quer segurança, você quer uma qualidade de vida, de poder sair na rua, né? Uma Família. Educação e saúde de qualidade, ou você quer ganhar muito dinheiro, viajar muito. Se esse era o seu padrão no Brasil,
Entenda muito... A gente já tá mudando de assunto, né? Mas tudo bem. A gente vai parar por aqui. a gente vai fazer outro vídeo sobre Tá bem, isso. tá bem. Mas enfim, entenda muito bem a cultura do país para onde você está indo, os hábitos, os desafios, sim, do imigrante. Eu acho que aquele post, apesar de eu ter visto muito essa questão ali, foram colocadas coisas ali bem interessantes que todo mundo precisa refletir para você não chegar aqui e viver uma vida infeliz e dali a 6 meses falar, não, eu quero voltar porque não é isso que eu queria. Enfim, gente, pesquisa, planejamento, nessa fase, você está querendo vir para cá, você está querendo transformar a sua vida, seja para o que for, é fundamental. É isso. Essa é a nossa dica. A gente não quer causar polêmica, tá, gente? Eu sei que... Se vocês quiserem também que a gente fale sobre qualquer outro assunto, coloca nos comentários. Pra gente, dúvidas é muito importante para que a gente... sempre estamos buscando aqui informações para que a gente possa ajudar não só aos brasileiros, mas também de alguma forma ajudar os portugueses e entenderem também como é que pensamos. Como é que a gente né? Deixa nos comentários, tá assim, eu fico muito curiosa, a gente lê tudo, nem tudo a gente consegue responder, mas a gente lê tudo, assim. Então é interessante pra gente saber como é que você pensa a respeito disso também. Enfim, a gente admira e aceita toda a troca educada e respeitosa, claro. E esse espaço tá aberto para vocês conversarem. E eles não podem esquecer de uma coisa. O quê? Não deixem... A gente é muito ruim, amor. A gente tinha que ter pedido esse negócio no começo. A gente não somos bons youtubers. Mas se você gostou do vídeo e dos outros vídeos... Não nos apresentamos. Mas não tudo pedimos bem. Pra você se inscrever, curtir vídeo, ativar sininho. Ai, então, assim, curtiu, dá um like, acompanha lá, clica lá no sininho para você acompanhar todas as nossas postagens. E é isso, gente. E vai lá no site do Portuguiano. Bastante Até a coisa próxima. legal lá. Tchau, tchau.